Boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, estou aqui junto de vocês novamente, numa nova oportunidade, para apresentar um estudo que eu quero deixar claro a vocês todos que, antes de mais nada, antes de pensar em fazer um estudo para vocês, eu preferi me aprofundar numa coisa que eu estou precisando fazer. Claro que todos nós estamos, mas eu pensei mais em mim do que em vocês. Mas vamos lá, eu vou levar a vocês um tema que tem dominado muito a minha cabeça durante os últimos dias. Sejamos nós a mudança que nós queremos no mundo. Essa é uma frase de Gandhi. E eu comecei me perguntando, o que será que Gandhi pretendeu nos dizer com isso? Ora, eu acredito que você concorde que existam muitas coisas erradas no mundo. Existem injustiças, corrupção, falta de amor ao próximo, desrespeito com o planeta e com a natureza. Não é verdade? Você está certo, eu também estou. Estamos cada vez mais egoístas. Atenção, estamos cada vez mais egoístas, preocupados com os nossos umbigos, com as nossas necessidades. E, de uma certa maneira, ignorando sistematicamente a necessidade alheia. Então não basta que a gente afirme, que eu afirme, que não é bem assim, eu estou preocupado sim. Calma lá. Vamos tentar pensar como Santo Agostinho. Santo Agostinho, todas as noites que se recolhia para dormir, ele parava para pensar e questionar-se. Será que hoje eu fiz tudo aquilo que eu poderia ter feito pelos meus irmãos? Será que eu deixei de fazer alguma coisa que poderia ter feito? Será que eu fiz alguma coisa que magoou? O que eu preciso fazer que até agora eu não fiz? Então, à medida que a gente começa a se questionar sobre esses aspectos, o que eu estou fazendo, será que eu deveria ter feito? Será que eu não deveria ter feito? A gente começa a entender que falta algumas coisas, falta alguma coisa para a gente ser verdadeiramente essa mudança que a gente quer no mundo. Mas tem uma outra frase de Gandhi que vem se juntar a essa. E a frase é a seguinte: pense globalmente, pense no todo, mas atue localmente. Ora, se eu penso globalmente, eu penso na humanidade, eu penso no globo, eu penso na Terra. Mas para pensar nesse todo, eu tenho que pensar primeiro nessa parte pequena aqui. Eu tenho que agir aqui, eu tenho que pensar localmente. Eu quero modificar lá o todo. Bom, para eu modificar o todo, eu faço parte do todo, eu tenho que modificar essa que está aqui. Então, a grande mudança que o mundo precisa começa efetivamente dentro de cada um de nós. Nossas mentes e nossos corações, essa é a verdade. Estejamos certos de que quando nós mudamos, as pessoas conseguem perceber essa nossa mudança. E muitas delas chegam a você e dizem: o que você está fazendo? O que você tem feito que você está tão diferente? Você está pensando diferente? Você está agindo diferente? Você está bem melhor? Você está se expressando melhor? Você está mais delicado? Ou você está mais grosseiro? Então, todas as vezes que a gente se modifica, as pessoas percebem. E quando a gente se modifica para bem, as pessoas sentem dentro delas aquela coisa: caramba, se ele se modificou, eu também posso. Me diz o que você tem feito, me dá o segredo, me diz a fórmula. A fórmula é aquilo que está escrito lá no pé da esfinge, lá no deserto de Gizé. Decifra-me, eu te devoro. Decifra você mesmo. Eu tenho que me decifrar, senão esse meu eu egoísta vai me devorar. Então, eu tenho que me conhecer, eu tenho que mergulhar fundo em mim. Ainda que isso demande um tempo, ainda que isso demande várias ações, eu tenho que persistir nesse intento. Então, sempre que a gente perceba que algo está errado à nossa volta,
seria interessante a gente se lembrar da frase: seja a mudança que você quer no mundo. Então, o mundo vai passar a ser aquilo que você vai perceber, não é? Então, no livro O Homem Integral, Joana de Ângeles diz que nós estamos nos necrosando. Nós estamos nos necrosando como fruto de uma mudança tão brusca, que nós partimos para os pensamentos egóicos e esquecemos dos pensamentos solidários, dos sentimentos de solidariedade, né? E a gente está se colocando numa situação de medo. E hoje, essa pandemia tem levado medo a muita gente. E não é o medo, é você absorver esse medo. Então a gente deve ouvir tudo, ver tudo e absorver e separar o joio do trigo. Não vamos admitir o medo, não vamos admitir o receio. Nós precisamos enfrentar os medos. E olha, as notícias horríveis, as notícias de pânico, as notícias de desgraça têm um poder fantástico junto à mídia. E a mídia faz questão delas, faz questão de divulgar. Por quê? Porque dá público, dá audiência. Então vamos nos afastar disso. Nós não precisamos participar como audiente dessas coisas. Ouçamos, separemos, mas não nos esqueçamos. Essa coisa desse medo nos acovarda, nos afasta daquele caminho que deveríamos seguir. Então, algumas pessoas, para vencer esses medos íntimos, se entregam a lutas furiosas, promovendo e participando de festas ruidosas, tornando-se extravagantes, desperdiçando suas moedas, o seu dinheiro, as suas posses, absurdamente. E nós estamos extremamente influenciados por isso, pelas redes sociais que nós frequentamos, pelas redes sociais que nós participamos. A gente só vê nas redes sociais, na sua grande coisa, na sua grande verdade, na sua grande exposição, pessoas alegres, felizes, satisfeitas, com passeios maravilhosos, despendendo dinheiro e se vestindo de uma maneira extremamente elegante, na moda, com músicas, etc. Mas aquilo é uma capa. E será que nós estamos percebendo essa capa? E o que isso está fazendo conosco? Está fazendo que a gente entre na mesma vibe, o termo hoje é esse, né? Nós entrando na mesma vibe. O que acontece? Nós estamos nos distanciando daquilo que deveríamos fazer. Estamos nos integrando, estamos entregando, nós estamos deixando de ser nós mesmos para ser aquilo que essa opinião pública exige que nós sejamos. Então, a gente vai pelo mesmo caminho, os gastos excessivos, as festas ruidosas, o palavreado, a bebedeira, e estamos por aí afora. Bom, o que sucede hoje com o homem atual, no âmago dessas suas violações e protestos, são protestos e verdadeiros vilipêndios aos conceitos antigos. E vige o medo que o atormenta e submete a sombras espessas criadas por a gente mesmo, criadas por nós mesmos. À medida em que nós nos afastamos da verdade, do pensamento do próximo, nós entramos nessas zonas de sombra do egoísmo, dos gastos excessivos. E essa quantidade expressiva de pessoas atemorizadas aumenta a cada instante, estimulada extremamente por esses atemorizadores que trabalham tenazmente sem tréguas. A qualidade do receio de cada um, ela é abalada, ela é aumentada. Um que cresce assustadoramente, comprimindo a nossa personalidade, até que esta, para escapar dessa pressão, ela se libera em desregramentos excessivos, como forma de escapar a essa constrição que nos é imposta por esse mundo que a gente vive. Então, nunca se viu tamanho
volume de fake news produzidos e divulgados, na verdade, como peças de uma indústria da incerteza e do descrédito. Quanto mais gente atemorizada, quanto mais gente com medo, melhor para que se atue, para que se destrua. Não vão destruir, claro, o mundo vai mudar, mas depende de nós, depende de como nós vamos nos posicionar frente a tudo isso. Então é muito comum que a gente veja, e a gente está dentro dessa nova geração, nós estamos começando, muitos de nós estamos perdendo a confiança nas afirmações do passado, de vivendo experiências ao preço de alucinação, como uma forma escapista às pressões que nós estamos sofrendo. E isso nos impõe, está impondo a muita gente experiências diversas e desastrosas. O consumismo na sociedade moderna é uma história dessa desídia do homem. E essa desídia em si mesmo. Algo enlanguecido pelos excessos, esfogueado por desejos absurdos. Isso, a gente vai, aos poucos, se adaptando a essas sombras dominadoras de insensatez, negligência e até de sentido ético da paz. Então, temos que começar a pensar o que nós estamos fazendo, que práticas eu estou adotando, imitar um pouquinho de Santo Agostinho, o que eu estou fazendo eu não deveria ter feito, o que eu poderia ter feito e não fiz. Será que eu errei? Será que eu acertei? Sejamos críticos com nós mesmos. Freud, o pai da psicanálise, nos afirma que a humanidade prefere a fantasia. E prefere a fantasia porque ela é mais sedutora do que a realidade. E a mentira é mais doce do que a verdade. Mas a verdade dói apenas um dia, dói apenas uma vez, enquanto a mentira dói profundamente, variadas e sucessivas vezes. Buda fez uma declaração radical há mais de 2.300 anos, ao ensinar que a busca das sensações prazerosas é, com efeito, a verdadeira raiz do sofrimento. Esperar que o outro faça e proceda a tais mudanças que o mundo precisa, que nós criticamos tanto que precisa ser mudado, enquanto eu fico plantado numa posição cômoda, fico deitado em berço esplêndido, aguardando, esperançoso, que a divina providência se apiede de mim e, através da sua onisciência, da sua onipotência, sua infinita bondade e misericórdia, ela vem até mim, me proporcione ver um mundo melhor. Eu estou esperando que ele faça, mas estou me esquecendo que ele me deu o arbítrio para escolher o caminho, para fazer as minhas escolhas. E em razão do mau uso dessa capacidade maravilhosa de encontrarmos o melhor caminho e seguirmos em direção à angelitude, nós fizemos um uso inadequado disso. Nós nos permitimos pensar mais em nós do que no outro. E, curiosamente, nós fomos trazidos a esse mundo como simples e ignorantes, mas dentro de nós trouxemos aquelas leis divinas e naturais, dentre as quais a lei da sociedade. E essa lei da sociedade é aquela que nos ensinou que, sozinhos, estamos fadados ao perigo. Unidos, somos mais fortes e venceremos. Então, quando nós nos unimos para nos fortalecer, para nos proteger, para criar uma condição melhor de vida, e assim foi no início, ora, nós viveremos bem melhor. Mas o que a gente precisa ver é que a gente precisa mudar. A sociedade é um mútuo.
E o mútuo é baseado na lei da reciprocidade, da aproximação e da reciprocidade. Eu faço o bem, recebo o bem. Eu faço o mal, eu recebo o mal. A psicologia moderna diz para todos nós: sua vida caminha invariavelmente na direção dos seus pensamentos. E nós estamos como? O que nós estamos pensando? Ora, nós pensamos aquilo que, via de regra, nós captamos. Porque o nosso cérebro, a nossa cabecinha, é uma antena receptora e uma antena emissora. Já tive a oportunidade de falar anteriormente que, à medida em que nós nos sintonizamos com o bem, nós colhemos o bem. E na medida em que nós nos sintonizamos com o mal, com essas notícias aterrorizantes, atemorizantes, nós vamos caminhar para lá. Ora, senão nós estaríamos condenando, estaríamos jogando para fora tudo aquilo que a doutrina vem nos ensinando ao longo do tempo. Nós sabemos que o nosso pensamento toma forma no espaço. E ele é captado, ele é lido por aqueles que estão do outro lado, que veem com os olhos que não esses, mas veem e ouvem aquilo que nós proferimos e que nós pensamos. E lá, na literatura básica, Kardec nos diz: absolutamente nada daquilo que fazemos, daquilo que pensamos, está oculto. Nada do que pensamos está oculto. Nada do que fazemos está oculto. Então, quando nós fazemos, com certeza nós pensamos antes. E como é que nós pensamos antes? Baseado em quê? Naquilo que nós fixamos, naquilo que nós temos como pilares da nossa realidade. E quais são esses pilares? Onde é que nós estamos criando esses pilares? Em que bases? É isso que nós precisamos ver. Ora, como é que eu vou ter uma casa grande, sólida, bem construída, se o pilar não serve, é inadequado? Como é que se constrói um prédio com pilares que serviriam apenas para uma casa de um pavimento? Apenas. Então precisamos cuidar das nossas bases, dos nossos pilares. Mas vamos lá. Para isso é necessário, é fundamentalmente necessário, é essencial, o tal do autoconhecimento. Vamos analisar por que tamanha insegurança, insensatez e comodismo nós estamos sendo sustentados por isso. Quando Sócrates, um dos precursores da imagem de Jesus, nos recomendou o conhecimento de nós mesmos, ele talvez não imaginasse o alcance da sua proposta nos dias de hoje. Posteriormente, Jesus vem a nós e consolida e trabalha em cima desse pilar lançado por Sócrates. E ele deixa claro para a gente que para atingir o nosso objetivo maior é essencial vivermos a plenitude do amor. E após nós cumprirmos todas as etapas evolutivas, passo a passo, degrau a degrau, é que nós chegaremos à angelitude, a condição absoluta de amor. Somos seres em constante evolução, na empreitada do progresso. E é preciso responder a algumas questões básicas, as quais o Espiritismo nos elucida com muita simplicidade e precisão. Os Espíritos nos falam sobre a importância de nós encontrarmos nós mesmos, em nossas más condutas e nossas tendências inferiores,
para nela a gente trabalhar. Ora, é como se eu dissesse aqui agora que é o mal que colabora com o bem. Mas, Orlando, que coisa é essa? Como é que o mal colabora com o bem? Porque o mal me fere, e eu não gosto de ser ferido, e a ferida me traz a dor. Então o mal colabora para que eu mude, para que eu busque o bem. Compreende? É dessa visão que a gente precisa. Eu preciso mergulhar em mim e ver o que é mal. Porque esse mal é que vai me ajudar a encontrar o bem. A dor é um recurso pedagógico. Quando nós insistentemente, permanentemente, constantemente, nos permitimos, sem pensar, a permanecer no erro, a permanecer distante dos grandes ensinamentos, do maior ensinamento que o Mestre Jesus nos deu, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E onde é que estão essas nossas sombras? Naquilo que nós fazemos. As nossas sombras, essas sombras pesadas, espessas, esse vidro que a gente não consegue enxergar o outro lado, apesar dele ser translúcido, que está sujo, são as sombras que nós criamos em nós mesmos, através daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa. Não vamos nos esquecer que nós pensamos antes de executar, nós pensamos antes de falar. E tudo isso vai num sucessivo. Eu penso, eu faço. Eu faço, eu machuco. Eu faço, eu crio coisas boas. Eu faço, eu destruo. Eu faço. E o que eu estou fazendo? No final de tudo isso que eu penso e faço como consequência, evidencia o meu caráter. Que caráter eu quero ter? Como eu quero aparecer? Como eu quero ser visto junto aos meus irmãos? Nós não temos nenhuma responsabilidade com o que o outro faz. Alguma situação. Nós não temos essa responsabilidade. Mas nós temos o dever absoluto de lidar com essa situação da melhor maneira possível. Sendo caridosos. Buscando, na dúvida, o nosso maior exemplo do homem de bem que seria Jesus Cristo. Quando disse, atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Jesus, o nosso grande mestre, como ele agiria numa situação dessa que nós estamos nos deparando? E a resposta pode ser a solução que nós estamos buscando. Faça a sua parte. E lá nos ensinamentos bíblicos está lá. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. Mas o que nós vamos pedir? Coisas que nos beneficiem? Vou pedir ajuda para eu ficar melhor de situação econômica e financeira? Para comprar um carro novo? Para arrumar um emprego? O que eu vou pedir? Estou pedindo para mim, coisas para mim, tudo aquilo que é impertinente, tudo aquilo que não me acrescenta a não ser vaidade. É preciso que nos reconheçamos como seres imperfeitos, endividados perante nós mesmos em princípio, e perante os outros. Nós estamos doentes, muitas das vezes insanos. E ora, quando nós adoecemos, nós procuramos a cura através da reforma. De quê? Das nossas reposições através de medicamentos, do reforço do nosso organismo físico. Agora, nós estamos buscando a cura da moral, dos nossos valores, através da proposta da nossa reencarnação, que é
necessidade premente e importantíssima da reforma íntima. Mas que para a gente possa obter êxito nessa jornada da reforma íntima, é necessário algumas coisas. Em primeiro lugar, mergulhar aqui dentro. E olha, lembrar mais uma coisa, que eu costumo falar com muita facilidade para todo mundo. Eu me olho às vezes como a figura do São Jorge. Eu sou bonito, né? Olha, sou bonito, estou montado num cavalo branco, majestoso, com uma lança poderosa, com a ponta de ouro, matando um dragão que está do lado de fora. O problema não está do lado de fora. O problema está aqui dentro. Então, eu estou matando o dragão errado. Eu estou matando o dragão que é o outro, que é a situação. E o que eu colaborei para essa situação? O que eu fiz? Então, antes de mais nada, quem sou eu? Uma frase de Chico, nosso saudoso Chico, que é muito importante. Eu permito a todos serem como quiserem, e a mim como devo ser. Essa frase de Chico nos remete à necessidade, assim, ó, na testa, uma tomada de decisão. Se eu vou seguir essa frase dele, e a mim como devo ser, eu te dou o direito de você ser como você quer. Mas a mim eu tenho o direito, eu me dou o direito e me encontro no dever de ser como eu devo ser, como eu deveria ser e como eu deveria ser. Nós estamos aí, vamos fazer 3 meses com as nossas atividades sociais extremamente restringidas. Alguns lugares com lockdown, outros com isolamento, outros já se liberando. Mas aquela coisa que está dentro de nós, que é essa necessidade de viver com o outro, de conversar, de abraçar, de trocar, nós estamos tendo que estar distanciados. Nós estamos restritos a um grupo pequeno, que é a nossa família. E aí nós estamos encontrando, às vezes, em algumas situações, surpresas terríveis. Aqueles que muitos deixaram a educação dos filhos por conta dos professores na escola, aqueles que saíam cedo de casa e voltavam tarde para ganhar o dinheirinho suado no trabalho, estão trabalhando em home office. E no home office estão convivendo com as crianças que não estão indo à escola. Aí estão começando a enxergar como é difícil a vida do professor. Estão começando a enxergar, eu não consigo trabalhar com essa apurrinhação. Essas crianças me dão muito trabalho. Bem, você as teve por quê? Então nós estamos começando a vivenciar, obrigados a uma situação diferente, uma situação que está exigindo de nós reflexão. A gente saía para trabalhar, passava 12 horas fora de casa, levava mais uma para ir, mais uma para voltar, 14 horas, dormíamos 8 horas ao lado da esposa, dão 22, e a gente tinha 2 horas. Para quê? Hoje nós estamos dormindo 8 horas com os nossos companheiros e estamos vivendo 16 horas com os nossos companheiros. Estamos vivendo com eles 24 horas. Então todos os defeitos, todas as chatices deles e nossos estão aparecendo. Mas se olhar só a chatice dele, só o problema dele, por que ele é assim? Por que eu vejo ele assim? Quando eu vejo ele assim, eu deveria olhar para dentro de mim e botar um espelho na minha frente e dizer, olha, você é bonito, mas tem defeitos.
Se ele tem, você também os tem. Então, é um momento de ouro, hein? E olha, mesmo na atualidade, com tanto recurso que a gente tem disponível, não há pessoa mais desconhecida da gente do que nós mesmos. Esses momentos estão revelando para a gente coisas que nós nunca pensávamos que seríamos capazes de viver e fazer. E para piorar essa nossa percepção a respeito de nós mesmos, da nossa pessoa, é deveras deturpada, uma vez que nos imaginamos ser uma criatura que tem muito pouco, na verdade, a ver conosco. Na verdade, nós não somos aquilo que nós achamos que somos, nós somos aquilo que o outro vê. Vocês já pararam para se perguntar? Eu estou parando agora para me perguntar, quem sou eu? Como é que você me vê? Eu me vejo de uma maneira. E estou descobrindo, aos poucos, que eu deveria me conhecer muito mais. Porque o Orlando que eu conheço é um pouquinho diferente do que as pessoas estão vendo. O que as pessoas estavam vendo, eu estou fazendo um esforço considerável de melhora, gente. Eu tomo pancada todo dia, eu tenho decepções todo dia. Tenho decepções comigo mesmo. Que elas são necessárias. É aquela verdade que dói uma vez só, mas me proporciona lá na frente uma situação bem melhor. Eu preciso achar a minha melhor porção. Eu preciso, a cada dia, ser uma reserva especial e melhorada de mim mesmo. Mas para isso, eu tenho que me distanciar daquela ideia de me tornar escravo da opinião alheia que as páginas sociais, as redes sociais me impõem. Eu tenho que me distanciar delas. Eu tenho que ser crítico comigo mesmo e saber ouvir a crítica que vem do outro ao meu respeito. Então, esse fato, quando a gente não se propõe a isso, nos conduz a um diagnóstico completamente errado daquilo que nós somos. E o que Sócrates pregava, como nós deveremos nos preocupar menos com as coisas, tipo riqueza, fama e poder, e pensarmos a nos ocupar com nós mesmos. Nós temos que nos tornar fraternos. Será que eu sou fraterno? Será que o meu amor ainda é pele? Eu tenho que chegar ao amor frater, ao amor fraternal. Senão, eu vou estar olhando para dentro de mim. Eu estou pensando comigo mesmo. O caminho que permite que a gente avance é aquilo que os outros nos mostram o que nós somos, o que nós estamos fazendo. Porque o que nós estamos fazendo, eles é que estão recebendo. E como é que eles estão recebendo se a gente não se importa nisso? E Sócrates foi tão fiel ao seu pensamento que ele foi condenado à morte, a se envenenar com cicuta. E sua esposa Xantipa dizia a ele, abjura. E ele, não, eu morro com essa verdade. E essa verdade é que nós precisamos nos conhecer profundamente. Os modernos chamam isso de autotranscendência, aquilo que Sócrates falava. Conhecer a si mesmo, para saber como eu devo edificar a minha relação para comigo, em primeiro lugar. Para eu ser bom com o outro, eu tenho que ser bom comigo. E eu sendo bom comigo, eu sou bom com o outro, eu sou bom com o mundo. E essa modificação, que é essencial para que a gente possa ter acesso à verdade. A gente abandone aquelas ideias tão peculiares, características do egoísmo. Então nós precisamos fazer renúncias e passar por um processo, entre aspas, de purificação
e combatendo veementemente essas coisas. E quais são essas coisas? Orgulho, vaidade, inveja, ciúme, avareza, ódio, vingança. É preciso que sejamos fraternos. E à medida em que nós tivermos orgulho, dominando as nossas ações, os nossos pensamentos, a vaidade, em querer ser mais do que o outro, em querer ser melhor do que o outro, a hora que a gente se deixa morder pela inveja de que ele tem e eu não tenho, por que ele consegue e eu não consigo? À medida que eu sinta ciúme das relações com quem eu tenha, você está dando mais atenção para ele do que para mim? Que isso? A hora que eu penso em acumular, apenas acumular, eu estou sendo avaro. À medida em que você faz alguma coisa que não me tocou bem, eu pretendo a vingança, eu gero dentro de mim ódio. O médico, o espírito médico, foi médico e cientista nuclear, esse médico alemão Joseph Goebbels, diz que todas as vezes que nós desenvolvemos sentimentos de ódio, vingança, de dor, nós geramos uma enzima que chama-se mal, e ela é corrosiva, e ela acontece dentro de nós em doses homeopáticas, e elas vão nos corroendo, nos corroendo, nos corroendo, nos corroendo. Há correntes na medicina que dizem que as doenças cancerígenas são frutos desses sentimentos mais pesados. É isso que nós queremos para nós. Cada um escolhe, como Chico diz, eu dou o direito de você fazer o que você quer, mas eu me dou o dever de fazer o que devo fazer, como eu deveria ser. Então, renunciar e vencer esses defeitos requer da gente não apenas um compromisso profundo, mas um comprometimento com esse propósito de reforma íntima, para o qual a vontade é ferramenta fundamental. A vontade diz muito do propósito e da capacidade de decisão que a gente imprime à nossa vida. E a vontade, como nós já tivemos a oportunidade de ver e falar, ela pode ser fortalecida por afirmações repetidas por nós mesmos como forças desencadeadoras dessa nossa potencialidade psíquica, pensando e dizendo constantemente: eu quero. Esse eu quero tem um poder de construção. Olha aqui, ó. Existe, é tangível, é. Aonde existiu antes? No pensamento de alguém. Forma, tamanho, cor, tudo pensado anteriormente. Então, tudo que existe de criação do homem foi pensado anteriormente. Todas as situações que nós vivemos hoje, muitas, e a grande maioria talvez, delas sejam resultantes dos descuidos que nós tivemos com as nossas atitudes, com o nosso pensar, com o nosso agir. Tem como ir lá atrás e consertar? Não. Chico já disse isso. Eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso e tenho que fazer daqui para frente. E tenho o direito e o dever de fazer daqui para frente um novo fim. Agora, esse eu quero é fundamental. E amigos, a nossa reforma íntima, ela vai passar obrigatoriamente pelo cultivo de virtudes. Como dizem os maçons, eu tenho que cavar masmorras aos meus vícios e erguer templos às virtudes. Então, eu tenho que substituir o orgulho pela humildade.
nenhum espírito, nenhum ser que nós consideramos evoluído, como Gandhi, Chico, Divaldo, tem predominando neles, tiveram predominando neles o orgulho. Mas, pelo contrário, a humildade. Jesus não tinha orgulho, era simplesmente humilde. Vamos trocar a nossa vaidade pela modéstia e pela sobriedade, pela simplicidade. A gente querer cortar o cabelinho, cultivar a barba, cuidar da pele, nada de mal. Temos que ter cuidado com o excesso, com essas tendências de excentricidade. Nós, será que estamos aproveitando as oportunidades que esse momento está nos oferecendo? Ora, nós temos que fazer alguma coisa agora, porque daqui a pouco vamos voltar para a rua. E eu tenho visto todo dia nas redes sociais, eu estou querendo que isso acabe logo, porque eu quero, assim que acabar, te dar um abraço. Nós vamos nos abraçar, vamos. Mas nós vamos ver que nós vamos abraçar menos pessoas. Precisamos fazer diferente, gente. O fim do isolamento está próximo. Precisamos também substituir a inveja pela resignação. Por que inveja? Inveja do quê? Do que ele tem ou não tem, o que eu gostaria de ter e não tenho, não posso ter. O dia que eu desembarcar desse corpo, partir para a pátria espiritual, nada do que eu tenho, nada do que me cerca, a nível de posses, eu carregarei. Mas vou levar comigo tudo aquilo que eu deixei como legado. E qual foi o legado? O legado moral, o amor, a prática do bem, a caridade. É preciso que a gente troque o nosso ciúme pela sensatez. Ciúme para quê? Ninguém é de ninguém. Eu não posso ter ciúme de você. Você não pode ter ciúme de mim, das minhas amizades, das minhas relações. Senão a gente não vive. Eu não sou propriedade de ninguém, nem ninguém é minha propriedade. E a gente fica, às vezes, perdendo um tempo e criando uma edificação tão negativa em torno de nós por causa disso. Meu Deus do céu. Deixa isso para lá. Isso não constrói. Aliás, os ciúmes são a base de muitos crimes. Os ciúmes são a base de muitas barbaridades. E, afinal de contas, se nós não temos coisas, nós somos usuários de coisas, nós muito menos temos pessoas. Meus filhos? Não. Fui participante na concepção deles, fui participante na educação deles, mas eles são do mundo. Foram confiados a mim para orientar esses espíritos, para mostrar a eles um caminho. E qual caminho? O caminho do amor. Falhamos? Com certeza falhamos algumas vezes. Acertamos? Com certeza, muitas vezes. Mas eles têm o direito da escolha. E temos que saber respeitar essas escolhas. Temos que aprender que somos responsáveis, livres para escolher o que nós queremos, mas somos extremamente responsáveis pela colheita que nós teremos que fazer. Vamos então também substituir a avareza pela generosidade e pela beneficência.
Vamos nos distanciar desse negócio de acumulação. E lembrar daquela música, dar um pouco do que tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Então, vamos doar. E doar o quê? Posses? Não só. Doarmos coisas? Não só. Doarmos amor, palavra, o abraço, o aconchego. Quantas pessoas estão precisando agora de um acolhimento, de chegar do teu lado, abrir o coração e dizer o que as atormenta e ouvir de você uma palavra que a tire de um caminho que não seria o melhor. Ora, façamos isso, vamos abandonar isso e vamos substituir o ódio pela afabilidade e pela doçura. É difícil, né? É muito difícil. Tomar um tapa no lado direito e oferecer o esquerdo. É um ensinamento de Jesus que nós estamos precisando botar em prática. Mas nós temos aí grandes oportunidades. E como diz a Seiichi Noye, aquele que chega, e eu disse hoje, aqui agora há pouco tempo atrás, quando eu uso o mal, eu começo a entender que o mal vem a benefício do bem, essa agressão que eu sofro, ela vem a benefício do bem, porque ele me agrediu porque eu o ofendi. Ele me agrediu à toa. Então, vou agradecer essa agressão, ainda que calado, com uma prece, com um agradecimento sincero, sem que seja necessário falar, porque ele me mostrou alguma coisa que eu preciso fazer diferente. Nós estamos em momentos propícios para isso. Então, a gente substitui essa vontade de vingança, desse revide, pelo perdão. Porque todas as noites, muitos de nós, e às vezes durante o dia, proferimos apenas da boca para fora: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E eu tenho feito isso com uma cara de pau fantástica, que muitas das vezes eu não estou perdoando aquele que me ofendeu. E eu preciso fazer isso. Preciso ser sincero nessa prece simples que Jesus nos deixou para todos nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, dai a nós todos. Não é dai a mim. Perdoai as nossas ofensas. E isso a gente quer, que todos nos perdoem. Mas nós estamos perdoando aos outros na mesma intenção que nós pedimos ao Pai, através dessa prece, que nos perdoe. Ora, precisamos ter muita vontade de enfrentar isso. E precisamos substituir a intolerância pela misericórdia. Então, nós temos lá, como lição que Kardec nos apresenta, a benevolência, a indulgência e o perdão. Vamos ter que substituir nessa dieta que a gente tem que fazer para nos aperfeiçoar, trocar a impaciência pela paciência e mansuetude, na certeza absoluta de que nada que não seja de direito meu virá a mim. E, finalmente, vamos trocar a nossa ociosidade, o nosso estar parado, sentado em berço esplêndido, deitados em berço esplêndido, na certeza de que não existe êxito nem sucesso
se eu permanecer quieto? Então, eu preciso vencer essa ociosidade que nos é característica por dedicação e por devotamento, por comprometimento efetivo. Não é compromisso, é comprometimento efetivo. E isso vai exigir da gente que a gente faça revisões diárias, constantes, no nosso proceder, no nosso pensar, que antecede ao nosso proceder. Amigos, diante desses momentos vividos durante a pandemia, vamos trabalhar as nossas mentes para situações adversas como estas. É um momento ideal para transformações, fazendo uso do silêncio anterior, para limparmos a mente de tanto lixo que nós acumulamos. E para isso, eu busquei aqui nas literaturas 4 questões, 4 sugestões. Vamos acalmar as nossas mentes. Vamos esvaziar as nossas mentes. Pois olha, eu só posso tomar uma nova xícara de chá a hora que eu esvaziar essa. Então eu só posso repor coisas positivas na minha mente a hora que eu esvaziar essa mente de coisas negativas. Então, vamos acalmar a nossa mente, mantendo somente pensamentos positivos. Nos distanciamos de pensamentos e notícias falsas e desastrosas. Vamos ouvir, mas não vamos absorver. Exercitar o amor com o próximo e conosco mesmo é manifestar o amor de todos os nossos atos, é manifestar o amor em todos os nossos atos, vendo sempre partes positivas nas pessoas, porque elas de certo as têm, assim como nós. Então vamos ver o outro como gostaríamos de ser vistos e avançar nesse sentido, crendo intensamente que a vitória é infalível, que a mudança planetária é infalível. E nós conseguiremos dar passos largos e seguros no sentido dessa tão necessária reforma íntima, fazendo da nossa vida humana uma vida divina. Porque Deus nos criou sua imagem e semelhança, nos deu essa capacidade e nos intitulou co-criadores, continuadores da sua obra. Na certeza de que nada se conquista sem trabalho, e é vencendo a inércia e o medo, o comodismo, que nós vamos nos capacitar a superar outros tantos condicionamentos que nos prejudicam. A essa tão necessária reforma íntima. Tenhamos em nossas mentes essas valiosas palavras de Chico Xavier. Lembre-se que você é mesmo o melhor secretário da sua tarefa, o mais eficiente propagandista dos seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão de ensino superior que o seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que transmite aos outros. Não se esqueça, igualmente, de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou a incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar, o arquiteto das suas aflições e o destruidor das suas oportunidades de elevação é você mesmo, somos nós mesmos. Finalizando o nosso encontro de hoje, vamos a mais um brinde com mais uma frase de Chico. Tenhamos a certeza de que a reforma íntima não é apenas uma conquista que se forja da noite para o dia. Ela demanda tempo, boa vontade, disciplina, esforço incessante de nossa parte. Muita resignação e luta contra as nossas próprias tendências essas inferiores, e principalmente nos colocarmos vigilantes para com os nossos defeitos e ter foco, um foco firme
na tarefa de nosso melhoramento. Tenhamos todos uma boa noite. Obrigado pela oportunidade de expressar aquilo que eu busquei para mim mesmo antes de levar a vocês. Esperando que a gente possa, nesse dia a dia das nossas vidas, com todas as dificuldades que se apresentam, empreendermos aquilo que precisamos empreender. Sejamos os nossos maiores secretários, nossos melhores secretários, os nossos maiores colaboradores. Obrigado a todos. Fiquem em paz, na doce paz do Mestre Jesus. Boa noite a todos.